Hoje o nosso tópico será princípios orçamentários, voltados justamente para a área de orçamento. O que nós temos que saber primeiramente, você deve estar acompanhando na telinha do computador, é que os princípios eles são considerados as premissas, linhas norteadoras que a gente fala, de todo o processo orçamentário. Na aula anterior nós já falamos um pouquinho, né, das leis que a gente tem como orçamento no Brasil, né, o PPA, a LDO e a LOA, certo? E os princípios eles vão ser trabalhados em cima dessas leis orçamentárias que a gente fala, nosso planejamento governamental, tá? Então o que a gente tem que enxergar aqui, primeiramente, que os princípios, nesse caso aqui, como a gente viu aqui na aula passada, que a LOA, ela é uma lei autorizativa, não é mesmo? E não impositiva, que a gente comentou, só aquela aspas com relação ao ser orçamento impositivo por causa das mudanças novas que a gente está passando. Os princípios aqui, eles sim são impositivos, tá? Ou seja, eles são de obrigação do ente obedecê-los, obrigação do chefe do executivo, como competência de seguir os princípios, ok? Então essa é a base que nós temos que enxergar. Os princípios eles são aplicados aí, a grosso modo, para as 3 leis, mas praticamente a grande maioria deles vai ser aplicado para a Lei Orçamentária Anual, tá? O PPA, LDO, eles vão seguir os princípios basilares, que é legalidade, publicidade, e os demais princípios, nós temos 15 princípios para vermos, são aplicados à Lei Orçamentária Anual, tudo bem? Então vamos lá, um por um, devagarzinho, a gente vai passando aqui, vocês vão começando a entendê-los aí. E vocês têm a opção de dar o stopzinho aí, voltar, rever e tentar entender o conceito, tudo bem? Primeiro princípio, legalidade. Esse princípio a gente sabe que está esculpido lá no texto constitucional, artigo 37, vai falar que o gestor público só pode fazer o que a lei lhe permite fazer. Então, no nosso caso, principalmente na parte de orçamento público, ele está lá no artigo 165 da Constituição, que ele vai falar: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Ou seja, a nossa legalidade está esculpida aqui, nessas leis que são obrigatórias a serem seguidas. Tudo bem? Legalidade. Anualidade, opa, princípio bacana. Esse princípio vai ser aplicado à LOA apenas, tá? Anualidade está esculpido no artigo 34 da Lei 4.320 de 64, que é a nossa Lei do Direito Financeiro. Ele diz bem assim: o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, como eu disse na aula passada, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, a anualidade é isso daqui. A LOA obedece um ano de exercício. Tudo bem? Porém, né? Como toda boa regra, temos exceções. E aqui nós já começamos com as exceções. Então vamos lá, eu vou dar um startzinho para vocês, de um tópicozinho que a gente estuda um pouco mais à frente, que a gente chama de créditos adicionais, tá? Vamos entender o que são os créditos adicionais, tá? Para despesas não computadas ou insuficientemente dotadas. Na LOA, Lei Orçamentária Anual. Então o conceito dele é esse: despesas insuficientemente dotadas ou despesas que não estavam previstas, não computadas na lei de orçamento. Nós temos 3 tipos de créditos adicionais: crédito adicional suplementar, crédito adicional especial, crédito adicional extraordinário. Ok? O que a gente tem que saber dele? A base aqui, para a gente começar a entender um pouquinho dos créditos adicionais, tá? Eu havia comentado com vocês na aula passada que a nossa lei de orçamento, ela vai ter lá prever receita e fixa despesa. Frisei bastante para vocês que a despesa é sempre fixa, ou seja, eu só posso gastar o que está fixado na minha lei de orçamento. Qualquer coisa diferentemente disso, não tenho condições de ser feito. E foi criado esse mecanismo, crédito adicional. Para quê? Para suplementar um gasto que possa ter sido insuficientemente dotado ou um gasto novo, uma dotação nova, algo que não estava computado no orçamento. Esse é o mecanismo chamado crédito adicionais. Qual a diferença deles? Crédito adicional suplementar, o nome dele já fala, é para reforço.
reforço ou suplemento de um gasto que já existia, tá? Crédito adicional especial, bem sintético, gasto novo. O governo quer, vamos por exemplos aqui, né, para vocês entenderem. Crédito adicional suplementar é aquele que estava sendo feita uma obra e de repente faltou dinheiro, acabou o dinheiro. Eu preciso terminar aquela obra, eu não vou deixar a obra parada. Peço um crédito adicional suplementar, ok? Crédito adicional especial é uma obra, algo novo que não está no orçamento. Vou criar esse gasto novo no orçamento. Por isso que ele se chama crédito adicional especial, tá? E o extraordinário, bem sintético, é para algo urgente, tá? Vamos pensar assim, melhor, ó, calamidades, tá? As calamidades públicas. O que a gente vê de vez em quando, né, infelizmente, um barranco que cai, um morro que cai aí, uma ponte que caiu, inundações, né? O governo não tem isso previsto no orçamento dele, né? Então, infelizmente, ele tem que partir para um crédito adicional extraordinário. Tudo bem? Todos estes aqui, você já sabe que a competência de orçamento é do chefe do executivo, tá? O que vai acontecer? Ele vai fazer uma lei, tá? É uma lei. Todos eles são leis, tá? Salvo esse que a gente já vai entender. São leis que ele vai fazer a lei e vai mandar onde? Lá para o Poder Legislativo, Congresso Nacional, CMO, que vai aprovar ou não esse crédito adicional, esse gasto. Eles têm características distintas, vão precisar de fonte de recurso, precisa de fonte de recurso, não me interessa aqui agora nesse momento, tá? E o crédito extraordinário agora, a diferença dele é que ele é feito via medida provisória. Então é um pouquinho diferente dessa situação, já se faz o gasto, né, e se dá ciência ao legislativo. Tudo bem? O que eu tenho que saber isso com relação à anualidade? Então vamos lá. É que a nossa lei vai falar o seguinte para a gente. Se por algum motivo este daqui, ó, crédito adicional especial, ou este daqui, crédito adicional extraordinário, forem abertos nos últimos 4 meses do exercício financeiro, tá? Eles podem